Tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para mais uma aula de Físico-Química Metalúrgica, onde a gente vai ver a nossa quarta aula, que é a lei de Gay-Lussac, tá? Nossa terceira lei dos gases, né? Então a gente está na matéria de gases e a gente vai para a nossa quarta aula, vendo o trio de leis, que tem a lei de Boyle, de Charles e de Gay-Lussac. Então, do que trata a lei de Gay-Lussac? Tá? A lei de Gay-Lussac, aliás, Joseph Gay-Lussac, ele foi o primeiro a descobrir que a pressão de uma quantidade fixa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Se o volume, isso se a gente manter o volume constante. Então, vamos aqui para o nosso... vamos tentar retratar aqui o experimento de Gay-Lussac. Tá? Então, Gay-Lussac trabalhava com um frasco, né? Dentro desse frasco estava conectado um medidor de pressão, tá? Então faz de conta que esse aqui é o ponteiro do medidor de pressão, tá? E aí isso aqui vai ser uma chama, né? Então ele fazia o que? Ele tratava sobre a variação da pressão, tá? Então aqui tem nossa senhora, tá? Ficou meio feio, mas aqui vamos desenhar uma chama. Não deu muito certo, né? Faz de conta que isso aqui é uma chama. Tá? Então, fracassei em desenhar uma chama, então desenhei isso aqui, vai ser uma ilustração de uma chama. Então, o que acontece? Essa chama era responsável por aquecer, fornecer calor para aquecer o gás, né? E conforme a temperatura do gás ia subindo, a pressão do gás num volume fixo também subia. Tá? Então foi isso que Gay-Lussac, isso que ele investigou. Então ele descobriu o quê? Que vamos voltar a minha colinha aqui, né? Então vamos lá. Gay-Lussac estabeleceu a relação entre o volume e a temperatura, ou seja, o volume é proporcional, entre a pressão e a temperatura, né? E sendo a pressão proporcional à temperatura, tá? Da mesma forma, a gente pode chegar na seguinte relação, que a pressão sobre a temperatura é igual a uma constante. Tá? E a gente chega também a uma conclusão análoga às conclusões que a gente vinha obtendo anteriormente, que se a gente tiver uma situação inicial, onde a gente tem uma pressão inicial e uma temperatura inicial, a gente vai ter isso aqui é uma constante, casualmente é igual à mesma constante se a gente pegar a pressão final e a temperatura final. Lembrando, isso é para um sistema fechado, né, onde a gente não tem uma mudança da quantidade de gás, nem uma mudança no volume desse experimento aqui que a gente está fazendo. Né? Então, a gente viu, primeiro a gente viu a lei de Boyle, que falava sobre a relação entre pressão e volume, né? A lei de Boyle falava da relação entre pressão e volume. A lei de Charles, que a gente viu ontem, falava da relação, isso aqui era Boyle, né? Boyle falava de pressão e volume. Charles falava de temperatura e volume, né? Charles falava de temperatura e volume. E hoje a gente está vendo Gay-Lussac, que está falando Gay-Lussac fala de pressão e temperatura. Tá? Então, com esses caras a gente cobre, na próxima aula a gente vai ver a lei combinada dos gases, que vai falar de pressão, volume e temperatura, tudo junto. Tá? Então, dito isto, tá? A gente chegou à lei de Gay-Lussac, tá? A gente vai resolver um exercício a partir da lei de Gay-Lussac. Tá? E qual seria esse exercício? Esse exercício é o seguinte, tá? Ele pergunta o seguinte: qual a pressão de um gás inicialmente a 115 kPa se a temperatura fosse reduzida de 35 graus para 25 graus a um volume constante? Então a gente tem a seguinte situação: a gente tem uma pressão, a gente tem uma situação inicial e uma situação final. Tá? A situação inicial ele nos dá o quê? Ele nos dá a pressão, né?
Pressão inicial, qual que era? 115 kPa, tá? Isso aqui é um 5, tá? Eu acho que eu acabei aqui, vou corrigir aqui para não dar problema para vocês entenderem. 115 kPa, tá? A pressão final é o que eu quero saber, PF, tá? E aí a nossa temperatura inicial é 35. 35 a gente não pode usar a temperatura em graus, né? Então a gente tem que usar aqui os nossos 308 Kelvin. Por quê? 35 mais 273 dá 308. E a temperatura final, né? Porque a temperatura é reduzida de 35 para 25, a temperatura final é 298, tá? Colocando na lei de Gay-Lussac, a gente vai ter o quê? Pressão inicial dividido por temperatura inicial vai dar igual a pressão final dividido por temperatura final, tá? Isso vai nos conduzir para a seguinte situação. A gente vai ter aqui 115 kPa dividido por 308 Kelvin. Isso vai ser igual a pressão final, que é o que a gente quer saber, tá? Dividido por 298 Kelvin, tá? 298 Kelvin. Isolando pressão final ali, a gente vai ter pressão final igual a 115 kPa dividido por 308, deu ruim aqui, calma aí, 308 Kelvin vezes 298 Kelvin. O Kelvin vai cortar com Kelvin e a gente vai chegar a uma pressão final, deixa eu pegar na minha colinha aqui, de 111 kPa. Então a gente partiu de uma situação onde a gente tinha uma pressão inicial e uma temperatura inicial, tá? E aí a gente tinha uma mudança de temperatura e a gente queria ver a pressão final. Tá? É disso que trata a lei de Gay-Lussac, quando a gente tem um volume constante, tá? Assim como mostrado aqui, tá? E a gente varia pressão e temperatura. Eventualmente vocês podem ver algum exemplo onde ele fala da variação da pressão, e aí você tem que achar a temperatura, mas é só uma questão de ajustar ali a parte matemática da fórmula, mas é importante que vocês visualizem como aplicar essas fórmulas, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje era isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar para a solução de dúvidas, tá? Seja pelo meio que estiver disponível, tá? Porque eu estou gravando isso ainda em tempo de pandemia, então eventualmente a gente vai ter as PEs ou então e-mail ou WhatsApp ou qualquer coisa que vocês tiverem algum meio de solução de dúvidas, eu fico à disposição, tá bom? Então agradeço de todos a atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!